Mensagem do dia. Boa tarde. Eu queria trazer hoje aqui uma palavra sobre intercessão. A importância da intercessão. E queria ler em Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ele fala aqui, perseverem na oração por todos os santos. Quem são os santos? Aqueles que servem a Deus. A gente orar por eles, aqueles que estão conosco nessa caminhada. Então, muitas vezes a gente vê pessoas passando por problemas. Na nossa família, por exemplo, pais, irmãos, filhos, às vezes. Talvez você tenha um filho, uma filha que está passando por problemas e você não sabe como interferir na vida dessa pessoa, como convencer, como mudar a mente dela, como libertar ela, ou um amigo, uma pessoa que você conhece, ou a cidade que a gente mora está passando por problemas, a nossa nação, um lugar, e você fala, meu Deus, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, eu queria tanto que a situação mudasse, que essa pessoa mudasse, que fosse diferente. Mas o que eu podia fazer eu já fiz, eu não posso fazer nada. Mas o que eu quero te dizer nessa tarde é que você pode fazer. A oração ela tem muito mais poder, muitas vezes, do que a ação. Do que você falar. Talvez você fala para alguém uma coisa, a pessoa não entende, não recebe aquilo. Mas quando você ora, o Espírito Santo vai lá e fala com ela. Você tem que entender que a oração ela não tem limites, ela não tem fronteiras. Você pode orar por uma coisa grande, uma coisa pequena, uma coisa aqui perto, uma coisa lá no Japão. O que for, seja o que for, a sua oração é a mesma diante de Deus. Deus é o mesmo, porque a oração é a sua ligação direta com o próprio Deus. E Deus ele pode interferir em qualquer situação da humanidade. Ele pode interferir em qualquer vida, qualquer pessoa, qualquer lugar. Não importa onde, não importa quando, não importa como. Deus ele tem esse poder. E quando você vai diante de Deus, você está indo direto no general. Você está indo direto na fonte de tudo. Aprenda a interceder. Você tem pessoas na sua casa, amigos seus, pessoas que você conhece, passando por dificuldades, enfermidades. Leva isso diante de Deus. E leva de novo, porque a oração tem poder. Se você não sabe, quando a gente ora por alguém, por uma situação, por uma causa, Deus ele manda os anjos dele para agir naquela situação, naquela vida, naquele lugar. Quanto mais você ora, mais Deus manda os anjos dele para quebrar cadeias, para quebrar correntes, para trazer libertação, para quebrar muralhas que estão no mundo espiritual prendendo aquela situação e aquela vida. Então os anjos de Deus eles fazem isso. A gente não pode orar para os anjos, vocês devem saber isso. A gente não pode pedir para os anjos virem e fazerem, mas quando a gente pede a Deus, se levanta em intercessão diante de Deus, Deus ele se levanta e manda os anjos agir. Quanto mais a gente ora, mais Deus manda os anjos agirem. E quanto mais você clama e intercede, mais Deus libera anjos para agir. E se você perseverar em oração, você vai ver vitória. Você vai ver mudança naquela situação, naquela vida, ou naquelas vidas, por quem você tem orado. Outro ponto importante é que Deus nos dirige a interceder. O Espírito Santo nos dirige. Às vezes você está ali orando, o Espírito Santo toca no seu coração. Ora pelo fulano, ora pelo seu pai, ora pela igreja, ora pela sua cidade. O Espírito Santo põe no seu coração aquele desejo de orar. E nunca duvide quando isso acontecer com você. Nunca pense que é da sua cabeça. Porque o Espírito Santo ele faz isso muito. Quando você está em oração, quando você se coloca em oração, o Espírito Santo ele fala com você, ele te dirige o que orar, como orar. Porque a gente não sabe orar como convém, a Bíblia fala. Mas o Espírito Santo, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe qual é o problema, ele vai dirigir as suas orações. Ele quer dirigir as suas orações. Ele mesmo intercede por nós diante de Deus. O próprio Espírito Santo, ele é nosso ajudador, ele é nosso intercessor. Ele intercede por nós, ele quer interceder por outros através de nós. Então leve a Deus a sua intercessão. Aprenda a crer no poder da intercessão, no poder da oração, e você pode mudar situações. Talvez você já tentou
naturalmente não conseguiu, mas você pode mudar situações em oração, quando você crê no poder da dimensão que a oração pode alcançar. Certo? Creia nisso, receba isso na sua vida. Deus te abençoe e até a próxima.